Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa sexta-feira de tratamento espiritual de nossa casa, Cantinho de Jesus. Nós estamos trabalhando, na primeira parte da reunião, o livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E neste livro, Emmanuel está nos fazendo um convite de que é estudarmos a quarta obra da codificação espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. No dia 26 de maio de 1961, foi aberto, em uma reunião pública, com a participação de Francisco Cândido Xavier e de muitos companheiros, na primeira parte do livro Céu e Inferno, o capítulo 9. E este capítulo traz o título Os Demônios. E dentro do item de número 20, foi lido e feito lá, à época, a interpretação, o diálogo, e no final, Emmanuel, por intermédio de Chico, dava-nos uma lição com referência ao estudo, à temática da noite. Então, no item 20 do capítulo 9, da primeira parte do livro Céu e Inferno, nós temos os demônios segundo o Espiritismo. E diz assim Allan Kardec, o codificador: segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una, unidos a corpos materiais. Eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis. Deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência. Mas não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhe tivessem o mérito. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjos, segundo a denominação vulgar. De sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal, e que nele se comprazem, querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, votados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. Então, fizemos aqui a leitura deste item 20, onde Allan Kardec está trazendo para nós uma reflexão muito interessante. Segundo os espíritos, dentro da doutrina, nós vamos entender que tanto os anjos quanto os demônios não são seres à parte, conforme foi atribuído a estes o desenvolvimento das civilizações da nossa humanidade. Porque todas as vezes que nós falamos de demônios ou de anjos,
parece algo que não faz parte, vamos dizer assim, do nosso meio, da nossa esfera. Onde estamos habitando? No caso, nós encarnados, o plano físico. O Espiritismo vai nos esclarecer que tanto o anjo quanto o demônio, segundo a visão que foi dada, interpretada e compreendida pela teologia, pelas mais diversas religiões, é bastante diferente. Quem são os anjos? Quem são os demônios? Aí, a doutrina vai nos esclarecer que, dentro do ponto de vista da base, entendendo Deus como Criador, uma causa primeira de tudo que existe, e sendo Deus a causa primeira, tudo depois é efeito. E se nós trabalharmos os atributos da divindade, nós não poderíamos conceber que Deus pudesse criar seres à parte, com privilégios, no caso, os anjos, e sem privilégios, no caso, os demônios, que combateriam e fariam frente aos anjos, a fim de que pudessem, vamos utilizar uma palavra humana aqui, atazanar as nossas vidas, as nossas existências. Então, o Espiritismo vai trazer para nós que Deus, como Criador, ele vai criar os espíritos. E aqui Allan Kardec vai justamente trazer para nós de que, desde o instante de sua formação, que formação? O espírito, o ser espiritual. A partir do momento que ele é criado, o que vai acontecer? Ele mesmo vai trabalhar o seu progresso, tanto intelectual quanto moral. E aí nós vamos entender que, a partir deste progresso, à medida que o espírito vai evoluindo, vai ganhando suas habilidades, trabalhando os seus potenciais, vai desabrochando nele aquilo que nós hoje já conseguimos identificar: o livre-arbítrio, os sentimentos, e toda uma gama infinita de que nós trazemos do campo íntimo como habilidades, onde cada um aqui presente, e os que estão desencarnados, e se formos olhar para a diversidade da espécie humana, todos os espíritos trazem uma habilidade inerente pela capacidade que cada um foi adquirindo no seu processo evolutivo. Um exemplo: a fulano tem facilidade para tocar um instrumento, fulano tem facilidade para cantar, eu não consigo cantar nem no chuveiro. Para mim eu canto, né? Mas para os outros não tem como. A fulano tem habilidade para artes. Ele pega uma peça de madeira e ele faz uma escultura, ele pega uma pedra, ele consegue lapidar essa pedra e fazer uma escultura. Ah, fulano tem facilidade para fazer poesia. Fulano tem facilidade para matemática. Outro tem facilidade para física e química, e assim por diante. Por que os espíritos têm essas facilidades? Porque são conquistas. E aí nós partimos, dentro das chaves que o Espiritismo nos apresenta, como nós colocamos Deus, outros princípios que vai fundamentar. No caso, Kardec traz para nós aqui o processo evolutivo. E Jesus trouxe-nos essa ideia ao afirmar, em Mateus 16, 27, que a cada um é dado em conformidade com as suas próprias obras. Então, o que Kardec coloca aqui?
há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Então, nós temos uma escala espírita. A partir da questão de número 100 do Livro dos Espíritos, lá está definido para nós. E dentro dessa escala espírita, nós teremos, de forma didática, para compreendermos, 3 ordens. Os espíritos que estão na terceira ordem, que são a base da pirâmide, são os espíritos considerados imperfeitos. E eles estão subdivididos em classes. No meio da pirâmide, na segunda ordem, estão os bons espíritos, também subdividido em classes. E no topo da pirâmide, que é o nosso objetivo, conforme Kardec colocou, Deus os criou, quem? Os espíritos perfectíveis. Deu-lhes por objetivo a perfeição, cuja a felicidade é a consequência. Mas não lhes deu a perfeição. Deus não criou ninguém perfeito, mas deu a capacidade de aperfeiçoar-nos, a fim de chegarmos ao topo da escala. No caso, são os puros espíritos, ou, segundo a denominação que nós classificamos, os anjos. E aí, no livro Céu e Inferno, nós vamos ter justamente essa abertura da doutrina espírita para compreendermos os anjos, os demônios, o inferno, o céu, e toda uma gama de ensinamentos que foram repassados à humanidade e que até um certo ponto, não vamos dizer que foi errôneo, porque era a forma como nós compreendíamos. Era a forma como nós, então, tínhamos que ter o contato. Mas se o espírito ele está evoluindo, ele está se aperfeiçoando, e como que ele aperfeiçoa? Aí vai entrar um outro princípio, reencarnação. Porque para o espírito sair da terceira ordem, avançar para a segunda ordem e atingir a primeira ordem, ele precisa se esforçar através do seu trabalho. E como ele vai realizar isso? Através da pluralidade das suas existências. A reencarnação como uma realidade. E aí, precisamos entender isso. Bom, então quem são os demônios? São os próprios espíritos. Somos nós mesmos. Quando agimos de forma contrária à lei divina. Todas as vezes que fazemos o mal ou exercemos uma certa maldade, nós vamos ter as consequências. E essas consequências são males que vão chegar até nós. Como nós não temos o hábito de nos responsabilizarmos por aquilo que nós fazemos, estamos sempre jogando para o outro ou para terceiros, fica muito fácil, então, colocar que todo o mal que me acomete é algo externo, provocado pelo demônio. No caso, nós espíritas, pelos obsessores. Então, Kardec está nos propondo justamente uma reformulação nesse entendimento. O maior obsessor de nós somos nós mesmos. Então, eu sou o meu maior obsessor. Cada um que aqui se encontra tem o seu próprio obsessor. Quem? O seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento. É a partir da elaboração do nosso sentimento, do nosso pensamento, que nós vamos entrar em contato com o mundo externo. E através deste contato, nós vamos estabelecer o quê? Associações.
Então, os antigos, os grandes sábios da antiguidade, diziam assim, falando, já que estamos numa reunião de tratamento espiritual, quando alguém ficava ou estava doente. O alimento, o seu alimento, é o seu próprio remédio. O seu remédio é o seu próprio alimento. É um provérbio antigo, que vem lá da Grécia. Eu esqueci o nome do filósofo que trabalhou isso. O alimento nós podemos colocar de várias formas, o alimento físico e o alimento espiritual. Porque Jesus ensinou-nos que ele é o pão que desceu do céu. E aquele que se alimentar deste pão jamais terá fome, conforme ensina-nos o evangelista João. Mas nós temos também um alimento físico. E nós sabemos hoje que, dependendo do alimento que nós ingerimos, ele pode nos fazer mal ou não. Exemplo, há pessoas que têm intolerância à lactose. Não pode ingerir nada que tenha lactose. E a civilização ela vai progredindo de tal forma que hoje nós conseguimos encontrar produtos sem lactose, justamente para beneficiar aqueles que não podem ingerir, consumir algo que tenha lactose, que vem do leite, dos derivados do leite. E assim sucessivamente. Então, nós mesmos somos os nossos anjos ou os nossos demônios. E aí, Emmanuel traz o título do capítulo 33 do livro Justiça Divina, Problema Conosco. E por quê? Devido justamente a essa colocação trabalhada por Allan Kardec. E ele vai dizer assim: não os criaria Deus à parte. Quem? Nós estamos falando dos demônios. Foi lido o item 20 do capítulo 9, da primeira parte do livro Céu e Inferno. O título é Os Demônios. Não os criaria Deus à parte. Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Porque se existe livre-arbítrio, há causa e efeito. E dentro da lei de causa e efeito, pela misericórdia divina, nós teremos as reencarnações como um processo de nos purificarmos diante das mazelas, dos erros, dos problemas que nós fomos criando na nossa jornada evolutiva. Ah, Delano, mas eu não lembro de ter criado. Bom, então, a doutrina espírita, ela vai nos trazer as respostas para identificarmos que a cada etapa reencarnatória, o espírito, ele não terá uma lembrança do seu passado por completo. Ele poderá ter alguns flashes, poderá vir por intermédio de algumas intuições, ou até mesmo por intermédio do sono, mas saber o que fez realmente é raro. Se nós estamos no planeta de provas e expiações, aí entramos num outro campo da doutrina espírita, pluralidade dos mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Kardec abre essa cortina para nós, onde a ciência ainda se debate. Mas a doutrina espírita, há mais de 160 anos, já afirma
a existência de vida inteligente em todo o cosmo universal. Pois bem, se o planeta Terra é de provas e expiações, o que caracteriza o planeta de provas e expiações é o mal ainda sobrepor-se ao bem. E se o mal sobrepõe-se ao bem, e se nós estamos inseridos neste planeta, quer dizer que nós somos mais maldosos do que bondosos. Esta é uma realidade. Ah, Delano, mas eu quero mudar. Então, Deus nos faculta a oportunidade. Como? Reencarnando. E a mudança começa no campo íntimo. À medida que eu vou mudando, eu vou transformando o meu externo. Aí ele coloca: observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo. Há quem os faça sofrer. Repara os apetrechos de guerra, estruturados para assaltar populações indefesas. Estamos vendo a guerra acontecer na atualidade. Embora é veiculada apenas uma, neste momento está acontecendo na nossa humanidade mais de 25 guerras entre países. Mais de 25 guerras. Eu não estou contando nem com a Ucrânia e com a Rússia. Estou tirando a Rússia e a Ucrânia. 25 guerras acontecendo no globo terrestre. Há quem as organize. Há quem as organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes. Há quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias de sofrimento. Há quem os promova. Medita nas indústrias do aborto. Há quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio. Lenocínio. Há quem os resguarde. Reflete nos mercados de entorpecentes. Há quem os explore. Enunciando, porém, semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos. A condição moral da Terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos. Todos temos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. No Evangelho de João, no capítulo 3. Emmanuel falando da reencarnação. E o Espiritismo acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois, vigilantes, no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Mais uma vez, o benfeitor Emmanuel chama-nos a atenção para a educação, o processo educativo, nas mais diversas esferas e níveis, a iniciar por nós mesmos, no que tange ao entendimento, à compreensão das leis divinas,
e trabalhá-las em nós para a nossa renovação. Então fica aí o convite da doutrina espírita. Entendermos que os demônios, como é pintado e como foi trabalhado na humanidade, é bem distante da realidade que nós estamos começando a despertar a consciência. Então, esses demônios são irmãos, assim como nós somos irmãos uns aos outros, que necessitamos estabelecer os elos de fraternidade e de solidariedade, para que unidos possamos caminhar em direção ao Pai. Que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo a Deus pela oportunidade e chamando o Telmo para dar início à segunda parte da reunião com o livro Renovando Atitudes. Uma boa noite para todos.